Universidade de Brasília oferece pela primeira vez um curso sobre a literatura indígena. Para falar sobre o assunto, convidamos Pedro Mandagará, que é professor de literatura da UNB. Boa tarde, professor. Muito Boa obrigada tarde. pela participação aqui com a gente. Qual a Obrigado. importância de um curso como esse? A gente tem a impressão que a produção literária indígena ela é desconhecida de boa parte da população, né? Sim. Realmente é desconhecido de boa parte da população. Eu acho que tem uma... Embora tenha aumentado nos últimos 2, 3 anos o interesse da publicação de autores indígenas, esse interesse ainda é pequeno comparado ao panorama da produção brasileira. Os autores indígenas tiveram um primeiro momento de maior inserção na produção literária, na publicação literária, pelos anos de 2010 2012, quando teve um grande incentivo da publicação dentro de programas do governo federal para a publicação de livros voltados à escola, dentro do Programa Nacional Biblioteca na Escola. Depois começou a ter um pouco mais de publicação adulta para autores indígenas. Mas realmente eu acho que é desconhecido e é interessante divulgar e trabalhar isso, porque a literatura indígena tem um ponto político que é importante, né? A literatura para eles não está desligada do território, não está desligada da luta pela cultura e pela sobrevivência. Verdade, a gente às vezes não tem acesso ao livro que o indígena escreveu, mas de alguns autores que escreveram algumas coisas, né? Como Macunaíma, essa obra que a gente aprende às vezes na escola, né? Mas a produção em si, literária, é um pouco difícil, né? Para chegar para a gente. Mas o que a gente tem de interessante nesse universo da literatura indígena? Bom, eu acho que um primeiro livro que eu recomendaria, assim, que é realmente marcante, é o livro do xamã Yanomami Davi Copenaua, em parceria com o antropólogo Bruce Albert, chamado A Queda do Céu. É um livro que é fruto de 20 anos de encontros entre o antropólogo e o xamã, e que dentro dele traz toda a história por que passou Davi Copenaua como liderança indígena, que é uma história muito sofrida e muito difícil, que envolveu crimes graves do Estado brasileiro, como a abertura da Estrada Perimetral Norte nos anos 70, e a conivência com garimpeiros que invadiram o território Yanomami, principalmente desde os anos 70 e muito mais forte nos anos 80 e início dos 90, incluindo aí massacres, enfim, tudo isso. Agora, a gente tem também a literatura infantil. Sim, talvez seja digamos, a categoria de literatura que tenha mais inserção da produção indígena. No caso desse livro que você pegou, A Mulher que Virou Urutau, do Olívio Jacopé, é interessante, se desse para olhar dentro do livro, que ele é bilíngue. Ele é produzido ao mesmo tempo em português e em guarani, que é a língua do povo guarani, do Olívio Jacopé. Então ele serve não só de divulgação da cultura indígena para os jovens da cidade, vamos dizer assim, mas também como forma de manter e aprender a língua para quem está dentro da etnia guarani. Bem, eu acho que o interesse dos alunos de graduação, né, da UNB, ele foi grande, né, porque as vagas estão esgotadas, não é isso? Sim. Agora a gente tem perspectiva de outros semestres termos também? A minha ideia é que seja um curso anual, né, dentro desse esquema mais livre de uma disciplina eletiva. E a gente também está pensando em alguma coisa aberta para a comunidade, daí em termos de extensão, algo assim. Tá certo, professor. Agradeço muito a participação com a gente. Sucesso com esse curso. Muito obrigada. Obrigado. Viu?